الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كثر نصيبا مفروضا صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, o tema do dia de Jumu'ah é sempre um tema difícil para um alim escolher. Allah Ta'ala, aquilo que acha próprio, propício, momentâneo, Allah nos inculca, Allah nos diz: olha, neste lugar, neste momento, isso é o mais propício para você falar. Às vezes nós viemos já preparados com um tema, que nós vamos falar nisso, mas de repente Allah Ta'ala mete na cabeça: olha, o momento não é para aquilo que você quer falar, o momento é para você falar deste assunto. Então, desde ontem veio na minha cabeça o que é que eu devo falar. Tem algumas coisas muito importantes. Quando uma pessoa faz um discurso, tem cabeça, pé, ombros, barriga, tudo isso. É esta forma mais correta de uma pessoa fazer um bayan. Mas há momentos que uma pessoa tem que fazer um bayan um bocado desperdiçado. Hoje é um tema de eu fazer um bayan um bocado desperdiçado. O primeiro assunto que eu gostaria de focar é: nós devemos deixar tudo limpo na nossa sociedade, no nosso negócio. Nós hoje fazemos negócio, hoje temos a nossa esposa que trabalha conosco na nossa loja, na nossa empresa. Temos outros sócios que estão junto conosco, às vezes é de vários tipos de sociedade. Às vezes, especialmente em algumas camadas, por exemplo, essa gente de imigrantes, para eles todos, para nós eles dizem é nosso irmão, mas não são irmãos. Eles só dizem que é nosso irmão. Depois tem comunidade somali, tem comunidade de Mali, tem comunidade... Você, para nós, eles dizem, não, é meu irmão. Mas na realidade não é irmão. Na realidade é um familiar. Depois tem muita coisa, eles fazem subaluguer de loja. Subaluguer de loja, por exemplo, é aluguer 60 mil, então aquele que alugou a primeira vez cobra 60, cobra outro a quem ele alugou, cobra 80 mil e dá 60 mil a quem ele aluga. Então, uma das coisas muito importantes é nós deixarmos tudo limpo na sociedade, na vida, enquanto estamos a fazer negócio. Há um negócio que é toma lá da cá. Este negócio toma lá da cá não precisa fazer por escrito. Todo aquele negócio que é a prazo, Allah Ta'ala no Quran recomenda: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Qualquer negócio que é feito a prazo, faktubu, escreva.
Qualquer negócio que é feito a prazo, escreva. Então, qualquer negócio que é feito a prazo, escreva. Hoje o que está acontecendo? Por exemplo, uma esposa está a trabalhar consigo na loja, está a trabalhar consigo na empresa. Qual é a posição dela? Ela tem direito a vencimento? Não tem. Ela é sócia? Não é sócia. Não está a trabalhar comigo. Isto não funciona. No Islã, se ela está a trabalhar, você tem que definir a regra, que ela é sócia 50% ou não é, ou ela é uma trabalhadora como outra ou não é. Tem que se definir. Há um filho mais velho que está a trabalhar com o pai, e está a trabalhar com o pai, como a empresa do pai está a trabalhar. Outros filhos mais novos estão a estudar. O estudo é pago através daquela loja e daquele negócio que o pai iniciou. O filho mais velho casa, ainda cuida dos irmãos mais velhos, mais novos. A sua esposa também cuida dos irmãos mais novos. Quando chega um dia, os filhos mais novos dizem que não, nós queremos nossa parte da sociedade, porque esta empresa é do nosso pai. E é do pai. O mais filho, quem desenvolveu aquele negócio foi o filho mais velho. Mas não tem nada por escrito. Uma vez que não tem nada por escrito, a empresa pertence ao pai. Mesmo que ele tenha desenvolvido, porque o negócio inicial foi feito através do dinheiro do pai. É por isso que tem de chegar um momento, pai e filho têm de conversar. Olha, eu estou a trabalhar e desenvolvemos, pai, você tem de dar a mim uma parte da sociedade, além de dar um vencimento. A esposa está a trabalhar junto, ela tem de saber que eu sou sócia ou sou empregada. Ela está a trabalhar. Nós temos uma mentalidade, não, eu quando morrer, tudo é da minha esposa. Quando ela morrer é que são dos filhos. Isso não é válido no Sharia. Nós queremos fazer o Sharia conforme nós queremos. O Sharia não é conforme nós queremos. O Sharia é aquilo que foi determinado. Você não pode inventar a lei que você quer e dizer assim, eu quero assim. Você quando fazer isto, você vai deixar problemas para outros. Por isso, uma pessoa tem de definir. Segunda coisa que é muito importante nessa sociedade, quando nós temos sócio, quando nós estamos a trabalhar juntos é uma coisa, quando já temos filhos mais velhos, temos filhos que já têm idade de tomar conta do negócio do pai, então é momento de separar. O pai muitas vezes quer todos os filhos juntos, todos os irmãos juntos, os sócios estão muito bem, 2 sócios. Quando os filhos crescem, cada filho tem cabeça dele. O pai pode entender com o seu filho, pode este filho não entender com o sócio do pai. Por isso, tem que chegar um momento saber separar. E quando separar como deve ser. Pensar assim, eu não quero deixar meus problemas para meu ákhira. Sempre, se você for prejudicar, esta era a qualidade dos sahabas, de que mesmo que for prejudicial para si próprio, mas dá prioridade a outro, para você não ter que responder no ákhira. Resolva teus problemas aqui no dunya, do que você deixar os problemas para o teu ákhira. Segundo assunto é sobre herança. Herança, aquilo que eu expliquei. Nós, primeiro, quando a filha casa, nós damos uma oferta a ela, damos uma casa a ela, damos uma loja a ela, ou damos alguma coisa para ela. Quando o pai morre, diz que para tua irmã eu já dei, agora tudo é para vocês filhos. Isso no Sharia não é válido. No Sharia isso não é válido. Aquilo que você deu na altura de casamento,
aquilo chama-se oferta, hadia. Você, se quer fazer, você pode fazer uma jogada. Olha, estou a te dar como empréstimo. Faz de conta que eu antecipei a herança para ti neste valor. De 100 mil meticais, 200 mil meticais, aquilo que for. Quando eu morrer, faz de conta que você já recebeu 200 mil meticais. Depois, se você tem de receber a mais, os irmãos têm de dar. Ou se você tem de receber a menos, então a diferença você tem de dar aos outros irmãos. Agora, se você deu e disse assim que não, eu já dei a ela, herança não se dá na vida, herança é dada depois da morte. Portanto, aquilo que você deu na vida é hadia, é oferta, não é contado como herança. Depois, aquilo que você escreve, aquilo também tem que estar em conformidade com o Sharia. Você não pode escrever coisa que está contra aquilo que é a determinação do Sharia. Você dizer assim, eu quando morrer, aquilo é da minha mulher. Então aquilo não é dela. Enquanto está vivo, é teu. E quando morrer, é dela. Quando você morreu, a lâmpada já apagou. Você já não tem poder. Aquilo já pertence aos herdeiros. Você quer dar aos teus filhos, a tua esposa dá na vida. Então você diz, mas eu o que vou fazer depois? Você não pode querer tudo na mão. Você não pode querer tudo com a tua maneira. Você tem que saber que nós aqui, nós não escolhemos o nome que nós queremos. Allah diz, olha, você só pode escolher este nome. Você não pode usar roupa que você quer. Usar roupa esta cor ou aquela cor. Homem tem cores de usar, mulher tem cores de usar. Você não pode usar ouro, homem não pode usar ouro. Então há definição do Sharia. Você não pode comer esta comida, não pode comer carne de porco. Tudo isso está definido. Então o Sharia já definiu as coisas. Por isso você não tem poder de você querer alterar aquilo que está determinado por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, meus irmãos, é muito importante uma pessoa deixar testamento. Testamento não é testamento, você pode dar a quem quiser 1/3. 1/3 não pode ser nenhum daqueles que têm direito a receber herança. E tudo aquilo que restar, você pode dar, não é com a tua vontade, é aquilo que é determinação do Sharia. Você não pode dar a um filho mais que o outro. Não pode dar uma filha mais que outra filha. A Sharia já definiu 2 partes do rapaz, uma parte da menina. Nós, meus irmãos, nós temos que pensar, olha, é melhor eu resolver meus problemas aqui no dunya do que deixar os meus problemas para aqui depois da minha morte. Nós todos hoje queremos dizer, não, eu já disse, eu já fiz, já escrevi, meus filhos sabem. Tem que saber, tem que consultar com o Ali. Aquilo que você está a escrever é conforme o Sharia ou não é conforme o Sharia? Conforme a determinação do Sharia ou não é conforme a determinação do Sharia? Por mais, eu já disse, por mais que uma pessoa tenha dado aquilo que deu à filha, não é válido como isentar a ela daquele direito de herança. Da mesma forma, você não pode dizer que depois de mim, de eu morrer, tudo pertence à minha esposa. Só depois dela morrer é que pertence aos meus filhos. Ela vai definir. Mas se você morrer, se ela morrer antes de ti, e se ela morrer antes de ti, e depois, então você não deu. E quando você morre, já não é teu. E como não é teu, você não pode resolver. E depois, meus irmãos, é mais fácil, é 2 irmãos, 3 irmãos, é 2 sócios. É mais fácil de resolver o problema enquanto eles estão vivos. Quando um deles morrer, você não vai ter que resolver só com um sócio. Vai ter que resolver com todos os filhos daquele sócio. E cada cabeça, cada sentença.
Você é mais fácil resolver com um sócio do que resolver com todos os filhos dele. Porque depois dele morrer, aquela porcentagem que pertence àquele sócio, você terá que juntar todos aqueles filhos deles, todos os herdeiros dele e sentar com eles e resolver o problema. Fica muito mais complicado. Há pessoas que deixam o problema já uma geração, segunda geração ainda continua com o problema. E aumenta, porque cada geração tem sua cabeça. Tem mais filhos, filhos dos filhos. É por isso, é sempre bom uma pessoa resolver o problema enquanto está na vida. E na vida também tenta dar igual. Na vida, se você quer dar uma casa a um filho, uma casa a uma filha, não há proibição. Pode dar por igual. Mas depois de morrer já não pode dar por igual. Depois de morrer você tem que dar 2 por 1. 2 partes para um homem e uma parte para uma mulher. Na vida você quer dar uma casa para um filho, uma casa para uma filha, não há problema. Agora, você quer dar na vida 2 casas para um filho e uma casa para uma filha, você é válido, mas você terá que responder perante Allah subhanahu wa ta'ala por não ter feito justiça entre os filhos. Por isso, meus irmãos, e depois, um é real, outro é oficial. Aquilo que é, muitas vezes, aquilo que é oficial não é real. E muitas vezes aquilo que é real não é oficial. É bom fazer aquilo que é real ser oficial. Aquilo que está escrito na escritura é uma coisa, aquilo que é real é outra coisa. Então tem que saber fazer as coisas, tentar ao máximo o oficial e o real ser a mesma coisa, fazer escritura e ser a mesma coisa, para não dizer que não, na realidade não era assim. Na realidade, quem sabe? Testemunha, existe? Existe algum documento por escrito? Não existe. É palavra de um contra outro. É isso que traz problemas na nossa sociedade. O dinheiro traz muitos problemas na nossa sociedade. Então, meus irmãos, deixar a parte de herança toda limpa. Há muitos pormenores. Há muitos pormenores sobre a herança. Uma pessoa morre, primeiro tem de dar kafan dele. Segundo, tem de pagar a dívida. Só se restar depois da dívida é que vai para a herança. Se não restar, então não se distribui nada para os herdeiros. A dívida tem prioridade. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não fazia salat al-janaza daquela pessoa que tinha dívida. Via os sahabas para fazerem o salat al-janaza. Ele próprio não fazia. A não ser alguém da comunidade assumisse a responsabilidade, que eu assumo a responsabilidade desta pessoa que faleceu, eu assumo a responsabilidade do meu pai, eu assumo a responsabilidade da minha mãe, eu assumo a responsabilidade do meu irmão. Só depois disso é que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia o salat al-janaza. Primeiro é kafan, dafan. Segundo é pagar a dívida. Terceiro é se deixou um wasiya, um testamento. E este testamento só é válido para 1/3. E não pode ser nenhum daqueles que têm direito já à herança. E quarto, portanto, você se dá a um neto e ainda tem filho, não há problema nenhum, porque o neto não tem direito à herança na presença do pai. E um filho faleceu, por exemplo, na sua vida, tem netos. Aqueles netos não têm direito à herança. Estes são filhos do teu filho. Portanto, na tua vida, se ele morreu na tua vida, eles não têm direito à herança na sua morte. Você pode dar naquele 1/3, você pode dar a eles, mas direito à herança eles não têm.
Nós muitas vezes dizemos, não, conta com aqueles. Contar não pode contar. Não é tua vontade que conta. É a vontade, a determinação do Sharia que conta. Então, você pode fazer um testamento para 1/3 para quem você achar, desde que não seja daqueles que têm direito à herança. Pode fazer para uma instituição, para um masjid. Pode fazer para uma madrasa. Pode fazer para um orfanato. Pode fazer para qualquer trabalho de comunidade. E o último é depois é que é distribuída a herança. A herança tem de ver se são quantos rapazes, quantas meninas, tem esposa, tem pais. Os pais também recebem herança. Na morte dos filhos, se o pai ainda está vivo e a mãe recebe, está viva, também tem direito à herança. E é uma parte muito grande. Já está definido pelo Sharia que no mínimo a mãe tem direito a 16,66%. O pai também tem direito ao mínimo 16,66%. Portanto, você vai ver, se uma pessoa morrer e os pais ainda estão vivos, os dois, 33,33% vai para os pais. Não deixa problema para os outros. Teus filhos não têm a mesma capacidade que você tem para resolver os problemas. E depois, meus irmãos, conforme eu disse, terceira coisa que eu queria falar. Primeiro eu falei da sociedade. Segundo eu falei sobre a herança. Terceiro ponto que eu quero falar, que hoje em dia todo um fica zangado com o outro. Todo um fica zangado com o outro. Pequena coisa fica zangado. Por que está zangado? Ninguém sabe. Às vezes é 2 anos, 3 anos, e você sabe que é por causa disso que está a ficar zangado. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meus irmãos, aconselhou a nós. Sahabas eram simples, mas tinham um coração limpo. Nós hoje estamos juntos, em frente um do outro, falamos bem e atrás estamos a falar mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Sharru an-nasi yawm al-qiyamati dha wajhayn, ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin." Piores pessoas no dia de Qiyamah são aqueles que podem ter 2 caras. Vêm ter com uma pessoa com uma cara e vão ter com outros com outra cara. Nosso caráter está a ficar o caráter dos munáficos. Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu diz no Fazal al-Sadaqat, tem uma parte do hadith sobre Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu diz que naquele hadith, tomara que Allah dê a morte, porque se meus sahabas, meus companheiros vissem a vocês, achavam que vocês são kafirs. E se meus companheiros, e se vocês vissem aos meus companheiros, aos sahabas, vocês achavam que eles são malucos. Ele está a falar a quem? Aos tabi'ins. Imagine quanta decadência existe na era que nós estamos a viver. Se naquela era ele falou aos tabi'ins, aqueles que viram os sahabas, nós que estamos nessa era, qual é o nosso grau de imã? Qual é a nossa posição que nós estamos? Hoje, meus irmãos, você tem medo de falar, porque você não sabe se vai falar, está a falar por bem ou vai falar por mal. Interpretação é a cabeça de cada pessoa. Vem no hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diz: "Man samata najah, man samata najah." Quem cala sempre tem benefício. Pelé, tinha um ditado em Urdu: Pelé tolo pi bolo. Pelé tolo pi bolo. Primeiro pensa, depois fala. Hoje nós dissemos Pelé sochou,
Primeiro pensa, primeiro analisa, pensa, depois é que fala. Quando você está bem com tua esposa, tudo que ela faz, você diz, não há problema, cuidado. E quando você tem problema com a mulher, chinelo que ela põe é torto também é problema. Já viu? Nem mata-bicho está pronto na hora. Qualquer coisa boa, quando você está bem, até Roberto Carlos diz, quando a gente ama, o que ele diz, qual é como é? Não sei muito. Vai dar dúvida. Quando Roberto Carlos diz assim, quando a gente ama, até os defeitos tornam-se virtudes. Sabe, aqui onde tinha padaria ali no Costa, ali tinha uma padaria. Ao lado tinha uma loja de música. Sabe, né? Tinha uma loja de música, aqueles antigos, sabe? Tinha uma loja de música. E tinha aquelas músicas, aqueles discos grandes. Isto eu estou tentando explicar a vocês que música é um dos maiores fitnas. Al-ghina yumbitu an-nifaq fil qalb. Ghina, a música cria hipocrisia dentro do coração. Você começa a dizer, estes molanas, o que são? Esse é para usar namaz para quê? Fazer wuzu para quê? Isso tudo, por quê? Porque você fica ouvindo música. Allah cria essas dúvidas, começa a criar na tua cabeça. Então eu estava a explicar, tinha aquela loja ali. Eu tinha quantos? 7, 8 anos. Passava ali comprar pão e tudo. Eu tinha aquele prédio, antigamente chamávamos, tinha prédio, então a gente passava lá. Eu decorei uma música naquele tempo, Calhambeque, música do Roberto, até hoje eu sei decorar. E não passei para decorar, só passava ali. Estou a dizer a vocês, eu quando estava na madrasa na Índia, uma vez estava Salat al-Maghrib, estavam a fazer Salat al-Maghrib, e naquele tempo quando saía um novo filme, então eles andavam toda a cidade a tocar aquela música, na cidade, no rickshaw, para fazer propaganda daquele filme. Então tinha um filme que disse que Bibi Moti uska bhi bada naam hai. Até hoje eu decorei no Salat al-Maghrib aquela música. Isso é música, você pode ficar buzurgo, tablique e tudo. Você quando andar de machibombo, quando aquela música do Roberto Carlos bater, você não acabou, você já é outra pessoa. É outra pessoa. Muda. É por isso, meus irmãos, agora eu estou falando do Roberto Carlos da Câmara, vocês já sabem muito, Leonardo, não sei Castilho, não sei quantos outros, Augusto Castilho, não sei quantos vocês sabem. Então, portanto, meus irmãos, estava a dizer a vocês que depois, meus irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Al-ghibatu ashaddu min az-zina. Ghibat é pior que zina. Quando você começa a pensar de outra pessoa, você faz riba, fala mal dele. E uma história sempre tem dois lados. Uma história sempre tem dois lados. Quando pessoas vêm com problema de marido e mulher, a gente diz assim, olha, eu já ouvi tua história, mas não posso confiar na tua palavra. Eu tenho que ouvir a outra parte. Depois de ouvir a outra parte, eu ainda tenho que juntar vocês dois para saber o que é a realidade. Então, assim também, numa sociedade, num problema de dois irmãos, dois sócios, duas pessoas, tudo existe dois lados, marido e mulher, existe dois lados. Não se pode ouvir um lado e tomar decisão. Esta era que nós estamos a viver é era de nifaq, é hora de muita hipocrisia. Quanto mais nós vamos aproximar da Qiyamah, mais nossos corações vão ficando sujos. Por isso, meus irmãos,
É muito importante. Quando você tem alguma coisa, conversa, fala, esclarece. Não fala atrás. Não fala atrás. Mantém o coração limpo. Qual é a vantagem? Você fazer tahajjud, você fazer 5 namaz e teu coração está sujo. É preferível aquele que não faz namaz, mas o coração está limpo. E está a entrar talvez primeiro no Jannah. Namaz, salat é uma coisa que você tem que responder a Allah. Riba que você fez, você não há de entrar no Jannah, mesmo Allah não há de perdoar a ti, até aquela pessoa não perdoar. É porque é hukuk al-ibad. Hukuk al-ibad perante Allah tem mais prioridade do que o hukuk Allah. Allah, o teu problema com Allah, inshallah, Allah há de resolver. Allah é Ghafur Rahim, é misericordioso. Mas o teu problema com alguém só não há de ser resolvido, seja de uma 500, Allah não há de resolver, até você não ir resolver com aquela pessoa. Por isso, se tem problema de herança, de sociedade, de isto, tentam resolver aqui na vida. Não deixam para os vossos filhos. Eles não têm a mesma capacidade. Não deixam protelar as coisas. Allah dê hidayat a nós todos. Wa akhu dawana, alhamdulillah.